Vamos agora fazer um modelamento matemático da capacitância variando a geometria do nosso capacitor. Para isso, a gente precisa entender os passos na qual a gente precisa efetuar para poder determinar essas capacitâncias. O primeiro passo aqui é a lei de Gauss. A partir da lei de Gauss, a gente consegue determinar o campo elétrico. E no segundo passo, depois de terminar o campo elétrico, usando a definição da diferença de potencial, a gente integra o campo elétrico e encontra a diferença de potencial entre as duas placas. Encontrando a diferença de potencial, no terceiro passo, é só substituir aqui na fórmula já encontrada minutos atrás. É só fazer Q sobre a diferença de potencial, esse Q aqui é a carga do capacitor, e dividida pela diferença de potencial encontrada, a gente encontra a capacitância do nosso capacitor. Vamos calcular agora a capacitância de duas placas em paralelo. Considerando aqui, a gente tem duas placas, uma carregada com carga mais Q, enquanto que essa aqui é carregada com carga menos Q, separada uma distância de uma da outra, sendo que essas placas possuem área A. Nesse caso aqui, vale ressaltar que a gente está considerando essa placa aqui como sendo infinita, ou seja, o nosso capacitor é um capacitor ideal. A gente considera isso porque se a gente considerar uma placa com comprimento finito, a gente vai ter esses efeitos de borda aqui do campo elétrico. Ou seja, nesse caso, lei de Gauss não tem utilidade para o cálculo do campo elétrico. E porque o campo elétrico já não possui módulo constante sobre a superfície gaussiana. Imaginemos que aqui a gente traça uma superfície gaussiana aqui. Logo, podemos observar que essas linhas do campo não possuem módulo constante sobre essa superfície. Além do mais, o campo elétrico não é perpendicular a essa superfície gaussiana. No entanto, a gente considera como sendo capacitor ideal, como acabei de falar. Então aqui a gente vai traçar nossa superfície gaussiana. Depois de traçar a superfície gaussiana, a gente vai calcular o campo elétrico no interior dessa superfície, sendo que o campo elétrico aqui é considerado uniforme. Isso significa que o campo elétrico aqui é igual ao campo elétrico aqui, igual ao campo elétrico aqui. Então, de acordo com a lei de Gauss, a gente sabe que a integral fechada do nosso campo elétrico de Rn dA é igual a carga no interior da superfície, gaussiana aqui, dividida por ε0. Como nesse caso o vetor normal da superfície é paralelo ao vetor do campo elétrico, a nossa integral vai ficar por E, campo elétrico, vezes A, que é igual a carga aqui, que é o mais Q, o Q maiúscula, sobre ε0. Isolando aqui o campo elétrico, a gente vai ficar com o campo é igual a Q sobre ε0 vezes o A. Então a gente já encontrou o campo elétrico, ou seja, a gente já calculou já o primeiro item. Agora, partindo para o segundo item, a gente vai ficar com a definição da diferença potencial aqui, que é igual a menos a integral do campo elétrico. Isso vezes dl, isso nos dá a diferença de potencial entre as placas. Para simplificar aqui, a gente vai inverter aqui o sinal. Vai ficar aqui do mais para menos do campo elétrico dl. Isso aqui é igual a V. A integral aqui do campo elétrico do mais para o menos dl é o próprio d, que é a distância entre elas. Então a gente vai ficar com E vezes d, que é igual a V. Substituindo aqui o campo elétrico que a gente acabou de encontrar, a gente vai conseguir chegar numa determinada expressão. V vai ficar igual a carga vezes D sobre ε0 vezes a área. Essa aqui é a nossa diferença de potencial entre as placas. Essa aqui é o nosso campo elétrico. Agora, partindo para item 3, aqui, vamos ficar com capacitância que é igual a Q sobre V. E capacitância vai ficar o quê? Aqui a gente já tem o V, se a gente substituir aqui, a gente vai ficar com capacitância que é igual a ε0 vezes A sobre D.
Essa expressão aqui final que a gente conseguiu chegar é muito interessante, porque podemos dizer que a nossa capacitância só depende da área da nossa placa, da distância entre elas e do nosso meio. Aqui no caso aqui, a gente definiu anteriormente como sendo o ar. Vamos calcular agora a capacitância considerando a geometria de um capacitor cilíndrico. Aqui dentro temos um cilindro interno de raio A, carregado com carga mais Q, e aqui no lado externo temos um cilindro de raio B carregado com carga menos Q. Aqui dentro da estrutura a gente tem um campo elétrico. Lembrando que aqui a gente está considerando um capacitor cilíndrico ideal para podermos considerar os efeitos de borda do campo elétrico. Olhando a visão de cima, a gente vai ficar com essa figura aqui, sendo que essa daqui é o nosso cilindro interno de raio A carregado com carga mais Q, essa aqui é o cilindro externo de raio B carregado com carga menos Q. Considerando a lei de Gauss, a gente vai traçar uma superfície gaussiana aqui. A lei de Gauss é o seguinte: a integral fechada do nosso campo elétrico N dA é igual a carga no interior dessa superfície dividida por ε0. Ou seja, a integral fechada do campo elétrico que atravessa essa superfície gaussiana aqui é igual a carga no interior dela dividida por ε0. Efetuando aqui os cálculos, a gente vai chegar num campo elétrico de Q sobre 2π ε0 L. A gente já encontrou o campo elétrico que atravessa a nossa superfície gaussiana. Lembrando que a gente está considerando o campo elétrico aqui como sendo uniforme que atravessa toda a superfície gaussiana. Lembrando também aqui que o campo é radial, ou seja, para fora. E a direção do campo é paralelo ao vetor normal da nossa superfície gaussiana. O primeiro passo já está feito. Agora, através da definição da diferença de potencial, a gente pode integrar o nosso campo elétrico em função AdR de A até B. A gente vai encontrar a diferença de potencial entre esses dois cilindros, que vai ser Q vezes Ln de B sobre A sobre 2π ε0 L. Então o passo 2 já está feito, a gente já encontrou a diferença de potencial entre as placas. Agora, efetuando o passo 3, vamos ficar com o seguinte, que é a capacitância, que é igual a carga sobre V. Efetuando as substituições, a gente vai ficar com capacitância, que é igual a 2π ε0 L sobre Ln de B sobre A. Essa aqui é a expressão da capacitância, geometria no capacitor cilíndrico. Uma coisa interessante aqui, podemos observar que a nossa capacitância só depende, de novo, do meio e do comprimento do cilindro e também do raio aqui, ou seja, a capacitância só depende de fatores geométricos do nosso cilindro. Vamos agora efetuar o cálculo da capacitância considerando a geometria de um capacitor esférico. Conforme podemos ver aqui, temos duas esferas concêntricas, uma interna aqui de raio A carregada com carga mais Q, enquanto essa outra aqui externa é de raio B carregada com carga menos Q. A partir da lei de Gauss, a gente vai traçar uma gaussiana aqui. A lei de Gauss diz o seguinte: a integral fechada da nossa superfície aqui, S no caso, do campo elétrico, N dA, é igual a carga no interior dessa superfície sobre ε0. Ou seja, o campo elétrico que atravessa essa superfície gaussiana é igual a carga no interior dela dividida por ε0. Considerando aqui que o campo elétrico é radial, dentro para fora. E esse campo elétrico aqui é paralelo ao vetor normal da nossa superfície gaussiana. Integrando aqui a nossa superfície, considerando que a superfície gaussiana é uma esfera, a gente vai ficar com o seguinte: E de R é igual a Q, que é a carga no interior da superfície, sobre 4π ε0 R ao quadrado. Agora a gente encontrou o campo elétrico. A partir da definição da diferença de potencial, a gente vai fazer o seguinte: V é igual a integral
do mais para o menos, aqui no caso de A até B, do nosso campo elétrico dr. Então a gente vai pegar esse campo aqui, a gente vai integrar e encontrar a diferença de potencial. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar no valor de diferença de potencial, que vai ser Q sobre 4π ε0 de B menos A sobre B vezes A. Agora que a gente já encontrou a diferença de potencial, a gente já efetuou o passo 2, aqui, o passo 1. Agora a gente vai para o passo 3. No passo 3 a gente vai fazer o seguinte: C é igual a Q sobre V. Esse V aqui é a diferença de potencial. A diferença de potencial a gente já encontrou, então é só substituir aqui. Depois de substituir, a gente vai chegar numa expressão de capacitância, que é 4π ε0 vezes A vezes B sobre B menos A. Essa aqui é a nossa expressão da capacitância de um capacitor de geometria esférica. Mais uma vez, a gente observa que a nossa capacitância só depende de fatores geométricos. Aqui no caso, o A e o B, e também depende do nosso meio. O A e o B aqui, que é o raio da esfera interna e o raio da esfera externa.